Beleza, pessoal? Shalom a todos. Continuando hoje a parte 2, aula 2 da linha do tempo ou cronologia bíblica. Uma coisa interessante a respeito da questão da linha do tempo é que nós vemos a linha do tempo como ela está assim, nós ocidentais. Né? Nós vemos de uma forma linear, de uma forma, né? Lá começa e aqui termina e vamos sempre em frente, né? Mas quando nós falamos de uma questão de que para nós conseguirmos entender as escrituras do começo ao fim, nós não podemos entender com a mente ocidental. Nós não podemos entender com a nossa mente greco-romana ocidental. Né? Que tem a sua característica num pensamento mais abstrato. Né? Então, um exemplo nós se pergunta para uma pessoa, o que é isso? Me descreva isso daqui. Uma caneta azul, né? O que mais que você pode descrever dela? Transparente. Cilíndrica, transparente, caneta azul. No pensamento hebreu, eu escrevo com isso. Nós descrevemos a forma, a cor, né? E o pensamento concreto hebreu descreve o funcionamento. Então, é uma língua baseada na ação, no verbo, na concretez das coisas. Então, quando você ler as escrituras, você precisa ler através desse prisma. Né? Através dessa lente, né? Do que é concreto, não com os nossos olhos que estamos acostumados. Né? Tanto que vemos muito isso na nossa cultura. Né? O que é uma mulher bonita, um homem bonito, o que é a questão da moda, é a roupa, é o que é exterior, é o que é superficial. Né? Então, nós podemos dar muitos exemplos a respeito disso, mas a ideia é de que eles pensavam de forma concreta. E o começo das escrituras vai ter essa ideia de concretez, né? de palavras escritas na pedra. E o final da história, né? Ou para onde a história já caminhou, ela já abriu. Da raiz já se tornou tronco, já tem ramos e frutos, né? Flores e frutos. Então, ela não tem só raiz. Ah, não, é só raiz. É só a letra escrita na pedra. Não. Isso foi o começo. Né? Esse é o jardim da infância. É o beabá. Né? É o alfabeto. Né? Antes de formar uma palavra, você vai entender antes de escrever uma palavra, aprender a escrevê-la, você vai aprender as letras. Né? Então, por que isso é importante? Porque muitas das coisas que nós lemos e falamos, quando mudamos a nossa chave, nós vamos compreender de forma mais profunda o que a Escritura realmente quer nos comunicar. E quando nós falamos da linha do tempo, nós temos que pensar que na ideia hebraica, ela é uma espiral. Né? Em que a vida é cíclica. Então as coisas elas continuam se repetindo, passando pelos mesmos pontos. Né? Então aqui a ideia é que nunca mais as coisas vão acontecer da mesma forma, né? Ou vão ter repetições. E aqui não, que sempre tem o mesmo ponto em que está se passando
as coisas estão se passando. E nós vemos isso quando nós pensamos que o nosso Pai, Ele é o nosso Pai Celestial, Ele é um Deus de padrões. A cada 50 anos Ele faz algo. A cada 50 anos eles entendiam algo. Então, desde o começo, Sol, Lua e estrelas, dias, tudo definido, estações, tempos, todas as coisas vão acontecendo. E só assim para entendermos profeticamente o que acontece, porque tudo está ligado com dias, tempos, metade de um tempo, estações. Cara, passou essa estação, vai começar uma nova estação, né? E para entendermos essa linha do tempo, do qual o ponto alto é Yeshua, né? O Mashiach. Então, ele veio na plenitude do tempo, no momento que deveria de vir. Não foi um acaso. Foi uma construção. E a importância de vermos esta construção, hoje nós vemos a luz do Mashiach. Mas como nós vemos a luz daqueles que não sabiam ainda? Lembra que nós falamos na aula passada a respeito de Eva, quando ela acreditava que Caim já era aquele que tinha sido, né? Ele já é o filho, ele é o que Deus me deu, o concebido, o dado, né? Então, essa ideia de que ele é aquele que vai cumprir com o que o Senhor falou a respeito de Eva e a serpente. Esse era o descendente, ela já acreditava, né? Então imagina o tamanho da decepção, né? Quando o descendente, né? O que ela acreditava ser o descendente não era, né? E Abel, era aquele que tinha a revelação. Ele viu o pai fazer. Ele soube, né, do que o pai fez, né? De onde ele tinha essa ideia, né, de sacrificar a ovelha e oferecer o sacrifício, né? E ele entendeu que isso era agradável. Então ele também tinha um espírito manso e ensinável, né? Então, enquanto Caim, não. Caim vivia na sua própria justiça, né? Justiça própria e meritocracia, né? Tipo, eu faço, né? Esse aqui é a minha parada, cara, isso daqui, e fica brabo quando não dá certo, né? Quer dizer, fica irado a ponto de matar o seu irmão, né? Então, nós vamos vendo essa linhagem, as duas linhagens, né? Sempre terão duas linhagens, sempre terão dois povos, né? Sempre terão dois povos, né? Sempre terão corações de pedra e corações de carne, sempre será assim, né? Sempre terá Saul e Davi, o primeiro Adão e o segundo Adão. Cara, isso é linguagem profética, isso aí, cara, entendimento em cima de padrões. Nosso Deus é um Deus de padrões, fez tudo ordenado, né? Então, nós vemos aqui, então nós terminamos lendo uma parte da genealogia a partir de Shet, né? Então, ele passa a ser como que a restituição, né? E ele tem essa ideia de ser aquele que foi concedido, né? Concedido, tá? Então, a palavra tem a ver com aquilo que foi concedido. Porque Shat, um filho, né? O verbo Shat. Lembra que nós falamos também que o nome sempre tem algo junto com o nome. Sempre tem uma explicação depois, principalmente nesses começos. Se pensarmos em Bereshit, Gênesis, como o livro dos começos. O livro em que as coisas estão sendo plantadas,
aonde que tudo está sendo criado e os princípios estão sendo aprendidos, praticados ou quebrados. Então, Shet é a restituição, né? Porque me concedeu ele, o verbo é Shat, né? Enquanto o nome o nome vem do verbo. E isso é outra coisa interessante, porque sempre, diferentemente da nossa linguagem, que a gente fala assim, então o Júnior correu até a porta. O hebraico, ele começa, e correu Júnior até a porta. Vayomer Elohim et Abraham. Então, e disse Elohim a Abraham. E disse. Está sempre em movimento. Cara, é uma língua, cara, muito verbal. Muito verbal. Muito. Né? É dessa maneira como ela está sempre mostrando, cara, que as coisas estão acontecendo. Né? Então, vamos ler, partir aqui da genealogia de Shet. Está no capítulo 5 de Bereshit, Gênesis. Vamos ler Bom, eu vou lendo aqui e à medida que forem surgindo, nós vamos fazendo algumas paradas aqui. Qual o versículo? Versículo 1. Bereshit, Gênesis, capítulo 5, verso 1. Este é o livro das gerações do homem, no dia de criar Deus o homem, a semelhança de Deus fez ele. Então, a primeira coisa que vejo que é muito interessante, que aqui começa uma nova narrativa. Aqui, você lembra que nós falamos sobre ter uma narrativa da criação em Gênesis 1, do homem, tem uma narrativa no Gênesis 2, aí começa falando sobre como Caim e Abel nasceram, e agora há uma repetição, né? Porque agora ele vai falar a respeito da genealogia de Shet. E isso também é uma coisa interessante, como o pensamento hebreu, cara, a forma de contar histórias, um povo contador de história, cara, por natureza, né? Os melhores contadores, talvez, de história da humanidade. Né? Eles começam, ele conta primeiro, você vai perceber que principalmente em Gênesis isso acontece muito. Primeiro ele conta sobre aquilo que não é. Primeiro ele aponta aquilo que não é. E a genealogia de Adão, de Caim, é essa. Antes de falar da genealogia de Shet. A gente já começa sempre já vai direto para as cabeças. Né? Já vamos falar a respeito daquilo que é bom, daquilo que... sei lá. Ele conta primeiro, ele fala daquilo que não é. E depois, outra coisa que é frequente é quando se fala... Conta já dá um spoilerzão de cara, né? E assim, e Satanás encheu o coração de Davi para contar o exército, cara. E daí vai falar o que aconteceu, como que eles fizeram, como que foi o assunto. Mas primeiro já começou derrubando tudo já. Né? O Senhor endureceu o coração de Faraó. Isso. Já o Senhor endureceu o coração do Faraó. Daí começa a explicar o que eles conversaram, como foi. Então sempre tem algo que faz parte do que muitos estudiosos chamam de, cara, da maneira hebraica de a poesia hebraica. Né? O justo herdará a terra, mas o ímpio jamais será encontrado. O ímpio será removido dela. O que é? Paralelismo. Né? O justo com o ímpio.
A terra, o não ser encontrado. Então sempre essas coisas tem muito em Provérbios, mas a Escritura tem muitas dessas chaves para nós entendermos, inclusive entendermos palavras que às vezes parece que estão corrompidas no texto, que não fazem muito sentido, e que em outros manuscritos, né, se encontra a palavra fiel, né, a respeito do que se estava falando. Então, este é o livro das gerações do homem, no dia de criar Deus o homem. A semelhança de Deus fez ele. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seus nomes Adão. E chamou seus nomes Adão. Macho e fêmea os criou. Isso quer dizer que, né, todas essas coisas, cara, vieram de quem? Do Criador. Tanto os atributos masculinos quanto femininos vieram do mesmo Criador. Né? No homem, essas coisas foram separadas. Atributos masculinos e atributos femininos. Né? E viveu Adão, né? E é interessante, chamou seus nomes Adão. Né? Por isso que muitas vezes traduz o homem, né? O ser humano. Né? Chamou seus nomes, isso é muito interessante. Porque o nome para nós também tem algo a ver, e aqui você vai ver que esses capítulos agora falam muito, aumenta essa questão de Shem, nome. Então a palavra aqui é a palavra Shem. Tá? No hebraico, que isso aqui você vai ver muito Shem. Tá? Inclusive, mais para frente nós vamos ver, cara, que um dos filhos de Noé se chama Shem. Quer dizer, nome. Né? A questão é que para nós, o nome, ele é uma atribuição, ele é apenas um indicador, né? De reconhecimento. Né? A Raquel, o Davi, o Júnior, o Vitório, nós vamos reconhecendo através do nome. Só isso. Né? Mas na Escritura, né? No pensamento hebreu, o Shem, ele tem a ver com o caráter interior. Ele fala sobre quem a pessoa é. De novo, não estamos falando alaranjado, não. É branco no meio, tem umas coisas escritas nele, não. Eu escrevo com isso. Shem, nome, tem a ver com o interior. Por isso o Senhor também modifica nomes na Escritura. É um aspecto interior. O nome era dado, cara, e ele passava a fazer parte do funcionamento daquela pessoa. Por isso que tem pessoas com nomes errados. Né? Muito mais hoje na nossa cultura, isso se perdeu há milhares de anos. Né? Mas também conhecemos pessoas que não põem o nome no filho sem entender qual é o nome, cara, que é o nome que Deus quer, que o Pai quer. Né? E esse nome vai comunicar algo. Então, muitas vezes na Escritura nós vamos ter isso. Nós vamos ver lá atrás, com Abraão, Sara, e vamos ver depois também com Yeshua. Ele dizendo, já não te chamo mais, você não é Simão só. Agora você é Simão Pedro. Né? Você é Simão Pedro, Kefa. Né? Você também é uma pedra. Né? Você é um pedregulho. E assim, aos poucos, nós vamos falando sobre essa questão dos nomes, do significado dos nomes, porque em todo o tempo o significado ele está entremeado no texto. Né? Que o fulano fez isso, e daí você diz assim, caraca, deram um nome para ele. Será que deram o nome depois? Porque o cara fez exatamente isso daí. Né? Ou ele era exatamente o contrário do que o nome dele dizia. É muito louco. Né? E Yeshua vai dizer, cara, que ao que vencer, terá o seu nome escrito numa pedrinha branca. Um novo nome. Né? Então, você vê,
padrão, falando as mesmas coisas do princípio ao fim, né? Então, e viveu Adão 130 anos, versículo 3, né? E viveu Adão 130 anos, e gerou a sua semelhança conforme a sua imagem, um filho, e chamou o seu nome Shet. Então Adão viveu aqui 130 anos, tá? Então aqui a gente pode colocar, né, 250, né, 100, 300 aqui. Então vamos dizer aqui que ele viveu 130 anos. E essa é uma conta, tem um gráfico com todos esses, o quanto cada um viveu, o quanto cada um o tempo que gerou de filhos e filhas e quando morreu, né? 130 anos, que daí vai ficar mais fácil para você acompanhar, né? E gerou a sua semelhança conforme a sua imagem, um filho. Interessante aqui é que ele fala a mesma coisa que o Senhor fez quando os criou, a sua imagem e semelhança, né? São as mesmas palavras, bidemuto ka salmo, né? Lá é demuteno e salmeno, né? Conforme seu sangue, conforme sua sombra, né? A palavra aqui, dentro da palavra demuteno, tem a palavra dam, sangue, né? E katsalmo é sombra, né? Tselem, sombra. Então o Senhor fez assim. Adão também fala de Shet agora, que aconteceu isso. Não fala de Caim e Abel. Agora fala que depois gerou a sua semelhança conforme a sua imagem e chamou o seu nome Shet, o concedido. Tá? E foram os dias de Adão, depois que gerou a Shet, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. 930 anos, então o Adão, ele vem mais ou menos até aqui. Tá? 930 aqui, quando morre Adão. E viveu Shet 105 anos e gerou a Enosh. E viveu Shet, depois que gerou a Enosh, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Shet 912 anos e morreu. Então aqui vou mudando de cor aqui para nós colocarmos o nome dos demais. Então aqui, Enosh significa homem mortal. E viveu... E Enosh viveu 90 anos e gerou a Kenam. E viveu Enosh, depois que gerou a Kenam, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enosh 905 anos e morreu. E viveu Quenã 70 anos e gerou a Mahalalel. E viveu Quenã, depois que gerou a Mahalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos e morreu. E viveu Mahalalel 65 anos e gerou Yered. E viveu Mahalalel, depois que gerou a Yered, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Mahalalel 895 anos e morreu. E viveu Yered 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Yered, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Yered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém, Metushelach.
E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e desapareceu porque o tomou Deus. O que tem de comum em toda essa narrativa? De tudo isso que foi lido, o que é que tem de comum? Eles morreram. Que eles morreram. Que eles morreram. Quantos anos cada um viveu? Quantos anos cada um viveu? E com quantos anos eles tiveram o primeiro filho? Exatamente. Exatamente. Então você veja, nós temos algumas características aqui que são e viveu Chet 105 anos e gerou a Enosh. Então, o quanto viveu até o primeiro filho. Tá? Aí, depois disso, gerou filhos e filhas. O total da sua vida, total dos seus dias e sua morte. Começo, meio e fim. Todos esses homens aqui, até Hanor, tiveram o mesmo tipo de vida. E os depois de Hanor também. Né? Então o primeiro que quebra esse padrão é quem? Hanor, Enoque. Já vamos voltar no texto, tá? Então, todos eles tiveram começo, meio e fim. A questão do primogênito, ou a questão daquele que é o da linhagem, porque aqui nós estamos falando de uma linhagem. A linha do tempo e essa cronologia, a ideia dela não é aula de história. Nós não vamos passar por toda a história que estava acontecendo nos tempos da idade do barro, né? Do bronze, do ouro, do não sei o quê, do ferro. Cara, nós não vamos entrar em todas as questões históricas. É nós seguirmos a nossa linhagem até Yeshua. Como se desenvolveu essa linhagem? Como essas pessoas estavam fazendo parte de algo? Porque aqui você veja, eles viveram até o primeiro filho. Quer dizer, tem um tempo em que a vida deles teve um significado até gerarem o filho que é a continuação, que é o filho da promessa. Porque isso tudo está remetendo lá a Gênesis 3,15. Você veja que o Senhor agora está apartando uma coisa, ele vai separar uma linhagem. Dessa linhagem, ele está plantando sementes. Vai ter um homem que vai ser plantado na terra, Abraão, que vai dar origem a um povo, que vai ser um povo separado na terra, que vai dar origem, que vai cuidar das coisas do Senhor, que vai cuidar das coisas de Elohim na terra, até que venha, o que é a profecia de Gênesis 49, quando Jacó abençoa Judá? Até que venha Shiló, até que venha o enviado. O cetro não vai se apartar de Judá. Nós vamos ver na história aqui que o reino vai se dividir. Mas Judá continua sendo cuidado.
Judá vai pecar pior do que as 10 tribos. Vai se tornar mais idólatra, vai se tornar mais desobediente. Mas o Senhor, por causa das suas fiéis promessas e misericórdias a Davi, vai cuidar vai manter a sua promessa, cara, até que venha o leão da tribo de Judá. O leão. O Mashiach, esperado, guardado, profetizado, orado, né? Então, tudo isso aqui tem a ver agora com um plano de redenção, de restauração daquilo que aconteceu lá atrás, no Éden. Você veja, tem um foco do nosso Pai, tem um foco nessa história. O tempo todo tem foco de manter pessoas, de levantar pessoas que sejam de acordo com um padrão. Olha que interessante, né? Lá atrás, vamos voltar um pouquinho do capítulo 5, né? Quando eles deram nome a Shet, diz assim: e tornou o homem a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e lhe chamou seu nome Shet, né? Compensação, concedido, compensação, cara. Olha, cara, que significado sinistro. Compensação. Porque ela já tinha entendido que Abel, cara, era ele. Que o Senhor se agradara dele. Né? Do pastor. Né? Ora, pôs-me Deus outra, dizendo, ora, pôs-me, Shat, Elohim, outra semente em lugar de Abel, porquanto matou o Caim. E Shet também a ele nasceu um filho, e chamou seu nome Enosh. Foi então que se começou a invocar o nome do Eterno. Então, esse Enosh aqui, ó, foi quando começou a invocar Yud, Re, Vav, Re. Tá? Então, a palavra aqui é interessante porque diz assim, né? E nasceu Enosh, As Ruhal Likera Beshem Yahweh. As Ruhal Likero Beshem Yahweh. Aí, a palavra Ruhal tem a ver com rompimento. Rompimento, como algo, cara, que foi, cara, não, até aquele momento estava fechado. Existia, mas ainda não estava liberado. A ideia de ter algo que se rompeu nesse momento, quando começou a invocar o nome de Yahweh. Né? Então, já começamos a ver que a linhagem de Shet está dando a continuação àquela linhagem de Revel. E que essa frase aqui é uma frase, né, que ela dá significado para essa linhagem. Uma linhagem sacerdotal. A ideia de uma linhagem sacerdotal. Caim não. Caim está lá. Agora Caim já ficou no passado, né? Não parece? Passou aqui uma semana da aula, né? O Caim ficou lá, tá num mundo à parte, né? Sem Deus no mundo, cara, fazendo suas cidades, vivendo do jeito deles, na sua violência, em tudo aquilo lá. E esse daqui começa a se mostrar uma linhagem que tem nome, que tem tempo para os seus filhos nascerem, porque nascem segundo o tempo, cara, que Deus quer, porque tudo está alinhado. Tudo está alinhado. Você vê, Adão vive 930 anos. Você vai ver em toda essa linhagem, toda essa genealogia, que nenhum homem vai viver mais do que 1000 anos. Nenhum. Todos vivem menos do que 1000 anos. 1000 anos, 1000 é um símbolo daquilo que é eterno. Mas o homem agora não pode mais ser eterno, por isso ele foi tirado do jardim.
Cara, para que ele não comesse da árvore da vida. Porque imagina agora uma eternidade, cara, sem redenção, sem restauração, né? Então, agora essa história da restauração está sendo trilhada, né? Então, o quanto viveu até o primeiro filho, gerou filhos e filhas. Cara, a primeira explosão demográfica aconteceu aqui. Toda essa galera começou a gerar filhos e filhas, cara. Começou a encher de gente. A terra começou a encher de gente. O lugar onde eles estavam, né? Começou a encher de gente. Cara, não muito pra frente aqui, nós estamos no capítulo 5. No capítulo 6, nós vamos chegar num ponto cara, da iniquidade, do pecado, chegar num nível avassalador. Muita gente, e gerando filhos e gerando gente, né? E pecado. Todo esse povo, quando vem o dilúvio, o que acontece com eles? Só 8 se salvam. Isso quer dizer que mesmo esses da linhagem, que nasceram filhos, cara, esses filhos, essa galera aqui estava toda contaminada. Porque muitas dessas pessoas viveram, cara, elas viviam bastante também. E estavam lá nos dias de Noé, quando Noé estava falando. Mas já estava tudo misturado. Já estavam todos vivendo do mesmo jeito que todo aquele povo, cara, misturado com os filhos de Caim, com tudo aquilo lá. Estava tudo virado, tudo. Terrível. Então, você veja, nasceram filhos e filhas. Parece o nome deles? Não tem nome. É gente. É só gente, vivendo da sua própria maneira, né? E aqui vai falar assim, geraram filhos e filhas e viveu, né? E o tanto que cada um viveu. Né? Quer dizer, aquilo que falamos na aula passada, né? De uma linhagem, cara, que vive para Deus. Vive para Deus. Isso aqui é intenso até um certo ponto, sim, né? Mas vivem para Deus. Os nomes têm tudo, tem a sua história registrada e morrem. Então nós vamos ver a repetição disso quando os reis, nos livros de Reis e Crônicas, quando vai dizer assim, e viveu o rei fulano de tantos anos, reinou por 40 anos, cara, e morreu. Teve filhos, né? Cara, gerou a tal filho, cara, e a mesma coisa. Está mantendo o mesmo padrão de linhagem genealógica. E foi sepultado junto aos seus pais. Tipo, descansou. Foi sepultado junto aos seus pais, foi reunido aos seus pais, né? Foi para um lugar bom. Enquanto que tem outros que dizem assim, cara, e teve gente que não foi reunido. Assim, não se reuniu, não. Morreu numa vala comum. Tipo, né? Tudo isso a Escritura são detalhes, cara, pra gente, pra enriquecer dentro desse pensamento hebreu, né? Os dias são contados, né? Então, e morreu, né? E isso é uma coisa que me chama a atenção, é que parece até né? Parece um ritmo. Parece que entra num ritmo, né? E gerou ao fulano, que viveu tanto tempo, cara, gerou filhos e filhas, e morreu. E aí o outro, gerou filhos e filhas e morreu. E gerou filhos e filhas e morreu. Então, é como se fosse né? Um refrão hipnótico, né? E viveu e morreu. E viveu e morreu. E cumpriu o seu ciclo de vida. E isso está contado, né?
Então, a forma da Escritura de nos colocar em oposição com aquilo que era a genealogia de Caim, né? Que não fala nada, só fala e fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E o fulano teve 2 mulheres e amaldiçoou e fez uma... né? Então, tudo que eles fizeram foi só no natural, só viveram no natural. Então, vamos colocar o nome dos demais aqui. Enosh gerou a Quenã, nome bem parecido com Caim, tá? No original. Significa triste, infeliz. Depois que gerou a Quenã 815 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enosh 905 anos e morreu. E viveu Quenã 70 anos e gerou a Mahalalel, né? Então, o filho de Quenã é Mahalalel. Louvor do Eterno. Ou louvor de El, né? Que é o literalmente, né? Lembra de halal, de aleluia, né? Que louvor a eu, ma halal, ma que, né? Ma, né? Que halal, louvor a El, louvor a El, a Elohim, né? Mahalalel gerou a Yered. Yered, que significa descida, né? Descida, ou irá descer, ele irá descer. Tá? Lembra que essa aqui é uma palavra da raiz de Yardem, né? De Jordão, né? O que desce, o descendente, né? Então, Yered, o que desce. O descendente irá descer. E viveu Yered e gerou a Hanor, né? Aqui nós já estamos aqui, né? Eu estou seguindo aqui a sequência, tá? Aqui direto só para caber no quadro, tá? Porque esses aqui um gerou 130, gerou o outro gerou tanto. Aqui não estamos fazendo aqui a sequência nos números, porque senão não vai caber os nomes, não caberão os nomes, tá? Hanor, dedicado, devotado, consagrado, tá? Consagrado. Eu tenho a impressão, quando vejo esses nomes aqui, né, que desde aqui, ó, vem a compensação, né, o homem mortal, triste, infeliz, mas de repente a coisa começa a ficar meio o louvor a El, a descida, né, que é um dos símbolos, cara, mais importantes da geografia e de tudo que aconteceu na história de Israel, que é no Jordão. O batismo, os batismos que aconteceram no Jordão, tudo tem a ver, né, a passagem do deserto para a terra prometida. Então, é um nome, para mim, um nome que simboliza algo muito bom, né? Mas um lugar de descida. Porque batismo, passar pelas águas, significa morte e ressurreição, mas significa primeira morte, né? Então, a ideia de que o velho homem fica lá para que dê origem a um novo homem. Então, Moisés sai com eles, cara, do Egito, e eles
Paulo vai dizer que eles são batizados no mar, né, com Moisés. E é interessante que o velho homem, os egípcios morrem, né? Um símbolo do ser humano, cara, que fica nas águas lá, né? Acabou, né? Então a ideia de que depois com os batismos tanto de João o imersor quanto de Yeshua, cara, de que você desce e levanta um novo ser, né? Então, e aqui em Hanor, né, nós temos a quebra, né, nós temos a quebra de um padrão, né? Porque ele vai dizer assim, e viveu Enor 65 anos e gerou a Metushelar. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metushelar, 300 anos. E gerou filhos e filhas. Até aí, tudo beleza, né? E foram todos os dias de Enor 365 anos. E andou Enor com Deus e desapareceu, porque o tomou Deus. Então, aqui a palavra é uma palavra interessante, né? Porque fala, né? Vai tahaler Hanor. E andou Hanor et ha-Elohim, a Elohim. Com Elohim, as traduções falam, né? Mas aqui seria a ele, andou para com ele, né? Vê eneno. Eneno, é não. É tipo não. E ele já não era. Já, tipo, e não. Andou Enoque com Deus e não. Parou. Acabou, não andou mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si, né? Que lakar oto Elohim, né? Porque o tomou para si Elohim. Então, o texto não fala que Enoque morreu. O texto não fala que Enoque foi levado ao céu. Assim, que ele foi arrebatado. Não fala nada disso, só fala assim, ele já não era, porque Deus o tomou para si. Tipo, ele já não foi mais encontrado. Se ele morreu, se ele foi escondido, se ele, cara, tudo isso, cara, um monte de gente fala um monte de coisa. O escritor de Hebreus vai dizer, cara, que esse homem foi para com Deus sem experimentar a morte. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que, por ele andar com Deus, Deus o tomou. Deus o tomou. Cara. Quer dizer, o andar com Deus, cara, foi tão forte. Todos esses homens antes aqui, os que viveram menos, viveram 805, 815. Os que viveram menos. Enoque viveu 365. Né? Muitos falam que isso tem a ver, né? Essa simbologia tem a ver com os dias do ano, com essa ideia de que sempre a ideia de uma totalidade, de que ele andou todo esse tempo, tudo que podia andar todos os dias, ele andou com Deus e Deus o tomou. Né? É um símbolo tremendo de espiritualidade. Numa época, cara, terrível. Né? Só avisar que falta 10 minutos para fechar uma hora. Tá. E viveu, e aí ele gerou quem? Metushelar. Cara, esse aqui é sinistro demais. Sinistro demais. Porque o nome dele eu já vi algumas traduções assim que são aceitáveis, assim que o pessoal fala, né? Mas met é morte. E shelar é enviado. Enviar. Metu é
imperativo. Morreu, enviou. Alguns falam assim, com a sua morte enviará. Era um nome profético. Com a sua morte enviará. Né? Isso dá uma floreada. Literalmente, morreu, enviou. Enviou, tá? E o que tem a ver morreu, enviou? Porque Metushelah morre no ano em que o dilúvio vem. Ele morre no mesmo ano que o dilúvio acontece. Morreu, enviou. Por isso que nós não podemos olhar as Escrituras apenas no seco, desprezando as questões proféticas. O que é o nome, o que Hanor, né? Cara, que era um homem, que ele viu algo. Ele viu o futuro. Ele viu que ia ter o dilúvio. Ele viu. E ele põe o nome no filho, cara. Quem que põe o nome no filho? Um nome que tem a ver com morte. Cara, o cara acabou de nascer e já põe o nome de morreu. Né? Porque não era para ser um nome bonitinho. O nome da moda. Né? Sempre tem o nome da moda, né? O nome da novela. O nome do... Não, cara, nós estamos falando de uma linhagem. Esse é um livro espiritual. É um livro espiritual para pessoas espirituais. A gente não pode entender isso aqui só cientificamente as pessoas querem entender. É um livro para pessoas de fé. E se olharmos com esses olhos e meditarmos nele em oração, né? É um livro para ser lido, cara, com oração. Em oração. Né? Em meditação. Aí nós vamos entender. Né? Então o nome está aqui embaixo. Morreu, enviou. Tá? E foram todos os dias... E viveu Metushelah 187 anos, gerou Lemer. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lemer, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Né? Então, o Matusalém gerou a Lamer. Já vimos, né, que é poder ou direito. Ok? E viveu Lamer 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noah. Tá? Então Noah está aqui. Né? E foram todos os dias de Lamer 777 anos. Então, o homem que vai gerar a Noah, né? O homem que agora ele restaura o nome daquele outro Lamer. Lembra que tem na outra lá o cara que se achou Deus, cara, que instituiu a poligamia, que matou gente, né? Que fez uma música disso, né? Se exaltando como Deus, se achando, né? Agora nós temos um Lamer, cara, que vive exatos 777 anos. 7, né? Um número que na Escritura vai falar. Muitos falam sobre o número da perfeição de Deus, né? O número da perfeição. Mais do que isso, o número 7 ele tem a ver com aquilo que é completo, inteiro, pleno, plenitude. Então, o 3 vezes 7 é a plenitude de Deus. É aquilo que aconteceu, tipo, isso agora, o que esse cara gerou. Veja, ele está gerando algo.
É ele que está gerando aquele que vai vir, que vai se chamar Noah, consolo, descanso. Cara, palavras que deveríamos descanso. Palavras que deveríamos ter entre as principais da nossa fé. Né? Porque ele disse assim, né? Este nos dará descanso das nossas obras e da dor das nossas mãos, por causa da terra que amaldiçoou o Eterno. Então, eles já estavam para lá de cansados. Eles já não aguentavam mais ver essa linhagem, uma linhagem separada, não aguentava mais ver o descaso com todas as coisas, o pecado abundando em todas as coisas, cara, a malignidade. Nós vamos ver na semana que vem a entrada no próximo capítulo, que é Gênesis 6, quando a maldade chega num nível violento, né? Então nós vamos ver o tamanho do que era isso, né? O quão grande era esse consolo, esse descanso que eles queriam, né? Noah, a raiz de uma palavra poderosa, né? Da onde vem Nahum, né? Descanso, consolo, né? Então, vamos falar sobre o Noah na semana que vem, né? Então, o Lamer, cara, chega na sua plenitude. Interessante aqui é que Lamer morre cedo, mais cedo do que o seu filho, Metushelah, que vive até os 969 anos. Lamer vive 777, completou. Beleza. Foi pleno. Porque não estamos falando... Longevidade de vida não significa tudo se você não cumprir. Os outros nem fala a linhagem de Caim. Esse aqui diz, cara, você viveu 777 anos. Tipo, pá. E reinou Davi 40 anos. Pá. É um tempo, fala de algo que está pleno. Um ciclo que se fecha. Coisas, cara, que sabe, como a chave, cara, que abre uma porta, que você diz assim, uau. Ela abriu. Estava fechada, fazia 20 anos. Eu achei a chave aqui, ó, que abre. Nossa, que bom. Como é bom como funciona. Espiritualmente funciona. Né? E aí, Metushelah morre. Cara, porque ele está vivendo bem mais. Noé vai ser ele nasce aqui, ele é o 10º depois de Adão. Olha como os números falam, irmãos. Por isso que a Escritura se inicia mais nesse sentido. Ele é o 10º. 1 mais 0 é quanto? 1. Ele é o recomeço. Através dele vai começar uma nova humanidade. Ele é o 10º depois de Adão. Todos esses números aqui estão falando. Ele é o primeiro que não conhece Adão. Todos os demais conheceram Adão, foram contemporâneos de Adão. Todos eles. Mas quando Adão morre, tem 930, cara, aí nasce Noé. Por quê? Porque ele, cara, sai o velho, no bom sentido, né? Aquilo cíclico. Algo sai para que dê lugar a algo novo. Sempre. Sempre está acontecendo isso há milhares de anos. Sempre. Nós achamos, cara, que a morte é uma coisa... Para nós só soa como algo terrível. E não como o completar de um ciclo. Agora, em Deus, há começo, meio e fim. Por isso Paulo vai dizer, cara, que ele diz assim, cara, eu queria muito estar com Deus. Mas fico dividido.
Porque se eu ficar aqui, eu vou dar mais fruto. Eu quero completar a minha obra. Eu quero completar o meu trabalho. Bom é estar com Deus, mas melhor é estar com Deus depois de completar, porque esse tempo aqui é um tempo curto. E esses homens fizeram parte de uma linhagem, de uma descendência, né? Então, aí o Metushelá, o com sua morte enviará, morre e pum. Cara, exatamente dá no tempo em que Noé terminou a arca, depois de 120 anos. Tudo, 120 o governo, vezes 10. Né? O governo do recomeço. Todas essas coisas estão falando o tempo todo. É tudo, é riquíssimo. Cada letra fala, cada símbolo fala. Nada está aí por acaso. Nada está aí só para... O que não podemos é tornar essa escritura maravilhosa que o Pai nos deixou a única coisa física da nossa fé. Nós não podemos transformar isso em religião. Porque isso são princípios de entendimento, cara, para uma vida rica, física e espiritualmente. Semana que vem nos encontramos, cara, para falar a partir do consolo, do descanso. Shalom. Deus abençoe.